Bom dia, estamos aqui com o professor Romeu Gomes de Miranda, novo presidente recém-impossado do Conselho Estadual de Educação. Está aqui para debater a educação no Paraná, os projetos futuros, qual que é o futuro da educação para os próximos anos no nosso estado. Não saia daí, voltamos já já. Olá, estamos de volta para entrevistar o professor Romeu Gomes de Miranda, presidente do Conselho Estadual de Educação. Mas antes eu quero falar para você, nós temos uma promoção hoje. As primeiras 40 pessoas que ligarem para o 3018 4010 ou 3018 4210 vão ganhar este livro da escritora paranaense Esther Cristina Pereira, Profissão Professor, Novos Horizontes. Não é sorteio, basta ligar. Os primeiros 40 vão receber o seu livro em casa. Bom dia, professor Romeu. Bom dia. Em primeiro lugar, queria agradecer a sua disposição de vir aqui no nosso programa, conversar um pouquinho sobre... Eu agradeço esse espaço que você está me dando aqui. Sobre o nosso futuro aí. Professor, o senhor assume o Conselho Estadual, o senhor tem uma longa trajetória na área de defesa da educação pública, o senhor é um sobrevivente da Casa do Estudante, né? O senhor é uma pessoa que vem lá das bases, né? Uhum. Então, o senhor é defensor da escola pública, da escola de qualidade. Como é que o senhor vê o panorama atual hoje da educação no Paraná e o que nós podemos fazer para melhorar ou para alcançar o tão almejado qualidade na educação? Pois é, eu vejo que nós precisamos todos, sociedade civil, olhar a educação como a principal meta de qualquer governo. Porque dela decorre todas as mazelas da nossa sociedade, desde o desemprego até a violência exacerbada que estamos vivendo. Tudo tem um eixo, tem um centro, uma matriz, que é mais educação ou menos educação. Acho que a importância de um debate como esse, de uma abertura como esse, neste canal, neste projeto da Educa Brasil, é de a gente poder socializar, jogar para a sociedade esta tarefa de cobrar dos governantes educação para todos e de qualidade. Porque nós temos discutido aqui no Educa Brasil, no programa e no Instituto, exatamente essa visão, porque quando nós falamos educação, as pessoas tendem a pensar que é coisa da escola, né? Uhum. E na verdade, nós estamos falando sempre aqui, educação não é só na escola. Educação é uma coisa que, em princípio, é papel da família. Sem dúvida. A escola tem um papel fundamental e que acha que não está fazendo direito. Tanto que quando a gente tem um menino de 2 anos, 1 ano, que começa a fazer alguma traquinagem, o que diz logo quem está assistindo? Não tem educação. Exatamente. Educação para o senso comum e para qualquer cidadão, educação é tudo. Envolve conhecimento e comportamento. Porque nessa linha, que eu acho que a gente tem um problema para discutir, saíram uns números aí do SAEB agora, do Enem, né? E nós estávamos discutindo, todo mundo está discutindo esses números, né? Pioramos, né, na educação no Brasil, pioramos em Curitiba, pioramos no Paraná, né? Pioramos os números, ou seja, nós estamos aprendendo menos. Né? Exato. E isso, o senhor acredita que está relacionado a essa delegação da educação apenas para a escola? Sim, eu acho que está relacionado a uma questão vital no Brasil. Se insiste há décadas, há anos, que a educação é apenas um período do dia, apenas meio período. Vamos pegar, na melhor das hipóteses, 4 horas de manhã e 4 horas à tarde. Evidentemente que isso é muito pouco. A educação tem que ser de tempo integral, onde a criança possa fazer, a criança ou adolescente, possa ter um período de acesso ao conhecimento e um outro período de exercício daquele conhecimento que ela teve uma aproximação. E nós fazemos apenas a aproximação. O que ocorre com a maioria absoluta das crianças e dos adolescentes brasileiros pobres? Eles saem da escola e chegam em casa, não tem ninguém para orientar, não tem lugar para fazer. Fica na rua, porque o pai está fora. Mas... Ele não tem estímulo, ele não tem uma mesa para fazer a lição, não tem um quarto
para ele estudar, não tem livros e não tem hábitos de estudos lá dentro dessa casa. Resultado, muitos dos nossos lares, acaba a criança ou adolescente ficando em frente da TV. E da TV para a rua é um passo, e da rua para a marginalidade é um passo seguinte. Poucos dias. Mas nós não temos... É preciso educação integral. Né? Os jesuítas, quando implantaram a educação aqui no Brasil, implantaram integral. Até recente, 1920, mais ou menos, em São Paulo, a educação que existia, de modelo de educação pública, era em São Paulo. Era de tempo integral, imitando os jesuítas, mesmo no poder público. Mas aí começou a ter um acesso maior de alunos. O que faz o governo, então? O governo de São Paulo adota a prática de dividir em períodos para assimilar mais e mais crianças. E esse sistema acabou dando certo em termos de orçamento, em termos de contabilidade. Opa, deu para atender mais gente com menos dinheiro, vamos universalizar isso para o Brasil. E começaram os outros estados a copiar, mas não foi este o modelo implantado. O modelo era de tempo integral. E nessa ideia de legislativo, vamos dizer, no Brasil, me parece claramente que nós temos uma confusão grande de distribuição de tarefas, né? Porque nós temos o nível federal, estadual e municipal. E na LDB define lá o ensino fundamental, para a prefeitura, mas há uma interferência grande das legislações, tanto federal quanto estadual, como municipal, na organização das escolas. Isso não atrapalha um pouco também? Atrapalha, embora seja um vício autoritário vindo lá da chegada aqui da família real. Porque a LDB, ela dá bastante autonomia para as escolas se organizarem e para os municípios organizarem a sua educação, sua rede, e para os estados organizarem o seu sistema. E a flexibilidade existe, mas, infelizmente e tragicamente, copiaram um padrão que não é um padrão de qualidade, é um padrão de quantidade. Cartorial. E, pior ainda, quanto que nós vamos poder economizar? E aí, educação não é uma despesa, educação é investimento. Se olhasse a educação como investimento, quanto a gente vai poder investir na educação para termos lucro lá na frente? Porque eu pergunto isso pelo seguinte, quer ver? Eu vou mostrar aqui, falar para o senhor uns dados aqui do SAEB, o senhor conhece, mas só para nós exemplificarmos. Nós pegarmos, por exemplo, Curitiba, né? Curitiba tem uma avaliação do SAEB que está, deixa eu achar aqui, o município de Curitiba, as escolas municipais está com 195 na quarta série, né? A média do estado é 191, né? E a média do Brasil, das escolas municipais, é 188, né? Então Curitiba, isso que vai até 350, né? Então, quer dizer, está muito baixo todos eles, mas não dá uma diferença tão significativa se nós compararmos, por exemplo, o investimento que o município de Curitiba faz na Secretaria de Educação, né, é um número conhecido, são 430 milhões esse ano, e dividido pelo número de alunos, dá uns R$3.000 por ano por aluno, né? E aí nós estamos comparando com uma média do Brasil, que tem município lá no Ceará, que provavelmente investe de R$200 por aluno por ano. Sim. Né? E as médias estão muito perto. Uhum. Né? As médias de avaliação. Verdade. Então, essa é a minha pergunta. Quer dizer, não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Não é só dinheiro. É também uma outra conta, é investimento na família. Porque as famílias desestruturadas também pode jogar recursos que for. Se ela não tiver se a criança não tiver uma família minimamente estruturada, esse recurso vai ser um recurso jogado fora. Então é preciso fazer uma ação ramificada, educação, saúde, estrutura familiar, o mínimo. Porque também a educação acabou ficando num plano inferior na escala de valores da sociedade e das famílias. Entre dar de comer ao filho e dar uma educação de qualidade, eles optam rapidamente por dar de comer. E isto implica em retirar as crianças muito cedo da escola para o trabalho.
Porque tem uma outra pesquisa que saiu esses dias, aí nós tínhamos um número de 83% das famílias estão satisfeitas com as escolas, né, das escolas públicas. Mas com esses números, né, não é possível que esteja satisfeito. Quer dizer, a população faz uma avaliação, está na escola, está bem? Está ótimo. Está na escola, já está ótimo. E os governos acabaram decorando isso. Certo. Entenderam? O governo, para a população, o importante é que esteja na escola. E os governos decoraram isso e começaram aquela política de nenhuma criança fora da escola. Mas isso só não qualidade basta. Deixa para lá. Não basta. Claro. É preciso o slogan, nenhuma criança analfabeta fora da escola boa, de má qualidade. Todas as crianças dentro de uma escola de boa qualidade. Ou nenhuma criança sem aprender a ler até os 10 anos. Exatamente. E o Estado, o senhor presidente do Conselho Estadual assumiu agora, o Estado tem assim essa autonomia, tem condição de reverter esse quadro? Como é que o senhor imagina isso? O Estado tem condições de reverter. O Estado do Paraná. Tem. O Estado do Paraná tem condições de reverter. E o Conselho é essa instância da sociedade civil que vai falar para os governantes, sejam neste governo, ou seja no próximo governo e nos próximos governos, vai falar da visão dos educadores, porque o Conselho é um organismo colegiado com várias cabeças e várias ideologias e, portanto, várias opiniões a respeito de educação e sociedade. E o Conselho tem que falar para os governos, o quadro que nós vemos não é bom. Embora o Paraná tenha, dentro desse quadro ruim, tenha ficado em terceiro... Menos ruim? Menos ruim, não basta. É preciso alcançar um mínimo de padrão, de qualidade, porque senão o nosso projeto de nação, ele não vigora, vai por água abaixo. O Afonso Romano de Santana, grande poeta brasileiro, ele diz: uma coisa é um país, outra uma cicatriz. E olhar o Brasil tem uma enorme cicatriz no que se diz respeito à educação dos brasileiros. Nesse particular, eu queria fazer um pequeno debate com a tua ideia inicial de que eu venho de uma defesa da escola pública. Venho de uma defesa da escola pública porque ela é aquela que possibilita para todos os cidadãos, em tese, de qualidade, o acesso a um bem fundamental, como respirar e como ter alimentação. Vida. Ter alimentação, ter vida. O problema é que a escola privada ela vai crescendo na ausência do Estado. Claro. Ela cresce quando a educação pública acaba não atingindo o seu objetivo. Aí o pai não precisa nem ser adepto da escola privada. Ele faz lá uma economia e migra para a escola privada porque o Estado acaba não garantindo para seu filho a educação que ele vê como necessária. Mas nós vamos voltar nesse assunto porque eu tenho essa coisa do público e privado, acho que é um assunto legal e eu gosto dessa abordagem que o senhor fez. Antes, eu quero falar para você, o Sindicato das Escolas Particulares e o Sindicato dos Professores do Paraná estão organizando o primeiro seminário de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Acontecerá no dia 17 de março. São diversas palestras voltadas para os professores, você que é professora, você que é professor do ensino fundamental, séries iniciais, educação infantil. São várias palestras, até almoço, coffee break, e tem o número de patrocinadores, foi feito um projeto legal, só vai custar R$30. Você pode ter mais informações no site do Sinep, www.sineppr.org.br, ou pelo telefone 3078-6933. Não é só da escola privada, é para todos os professores, tanto pública quanto privada. É um evento do Sindicato das Escolas Particulares, mas está aberto a todos os professores. Não perca. Professor, essa questão de público e privado, eu li algum tempo atrás que existe uma definição da Unicef que estabelece, né, escola pública, né, educação pública é a educação de todos. E educação privada é aquela que serve para o patrimônio privado, né? E estabelece mais ou menos assim, a educação básica é um bem público, né? Seja ela na escola particular ou na escola pública, é um bem público, todo mundo deve ter, né? E a educação superior é um bem privado, porque quando eu me formei em matemática, virei professor, eu vou ganhar vida com isso.
o cara se forma em medicina, outro em engenharia, ele é um bem privado. É a vida dele. É dele. Ele vai fazer a vida dele em cima daquele conhecimento que ele quer dizer, é um bem privado. Nessa linha, qual que é a sua opinião em relação a essa? Nós investimos muito dinheiro, ou a maior parte dos recursos, no ensino superior e a menor parte no ensino básico. Né? Quer dizer, temos que discutir isso. Da pirâmide. É uma inversão, né? É uma inversão, sem dúvida. Embora o poder público não pode descuidar da excelência em pesquisa. Não, com certeza. Porque só a pesquisa, eu volto a dizer, só a pesquisa, só a ciência e tecnologia dá soberania. Por exemplo, é um absurdo que a gente tenha que pagar um royalty para escovar o dente e para lavar o rosto a cada manhã. Por quê? Porque a Jessie Lever, ela detém um royalty por aquela pesquisa que ela realizou há não sei quantas décadas atrás para sintetizar uma pasta de dente e um sabonete. E nós ficamos pagando por isso. Quanto mais ciência e mais tecnologia nós pudéssemos produzir, nós faríamos uma inversão nessa cadeia. E nós passaríamos a produzir aqui os nossos produtos e ter as nossas patentes aqui. Isso depende muito de pesquisa. E pesquisa depende de conhecimento, para que a pessoa possa ter toda a fase de elaboração de um produto, todas as fases do conhecimento, e a gente possa, enfim, ter um país independente. Isso depende muito da pesquisa. Agora, não é preciso ter essa inversão que temos. A enorme maioria do povo fica com os menores recursos e uma minoria que consegue chegar à universidade, porque a educação é funilada, é seletiva, a minoria fica com enormes recursos. É nessa linha que o senhor fala, né? Eu costumo sempre falar assim, nós perdemos a escola elitista, né? Que muitos deles dizem, não, a escola de 30 anos atrás é uma escola elitista, mas era meritocrata. Claro. Todo mundo que era bom, sim, pobre, rico, filho do médico, o que o senhor, sim, falou, se eles fossem bom estudado, estudioso, a escola era um mecanismo de ascensão social. Nós perdemos isso. Porque o pobre, a pessoa que tem um pouco de dinheiro, põe na escola pública e ele vai... Nem todo filho de rico é inteligente, né? Sim, mas claro, tem muito pobre que é inteligente, esforçado, só que ele não tem mais a escola. Exatamente. Né? Exatamente. Então nós estamos perdendo valores incalculáveis. Sim, né? Estamos perdendo cérebros, estamos perdendo artistas, intelectuais e estamos perdendo dinheiro nessa história trágica da massificação por decreto. 1971, agosto de 71, baixa-se um decreto, a lei 5692. Essa lei, ela fez com que a escola que tinha 500 alunos em 1971, no começo do ano de 72, essa mesma escola passou a ter 1.500, com o mesmo número de professores, com o mesmo número de salas, com o mesmo número de serventes. O que faz a escola, então? Meu Deus, como é que eu vou agora admitir toda essa criançada? Ela passa a improvisar. Ela improvisa sala de aula, ela improvisa funcionários e, o pior, ela improvisa professores. E ao improvisar o professor, ela improvisou o ensino. E ficou um ensino de qualidade que nós estamos arrastando como um andrajo atrás de nós e não vamos sair disso. Precisamos pôr uma cunha aí. Não é possível que a gente avance desta maneira. O benefício da escola para todos, que a 5692 trouxe, não pode ser em detrimento da qualidade que todos têm que ter. E aí nós precisamos equacionar esse problema. Eu gostaria de fazer um desafio para o senhor, que o senhor está assumindo o conselho. O senhor falou, precisamos pôr uma cunha. Eu gostaria de desafiá-lo a dizer, vamos pôr uma cunha. Vamos pôr uma cunha. Uma cunha nesse negócio. Vamos pôr uma cunha. Porque eu acho que está passando da hora, né, professor? Está passando da hora. Esse país está chegando às raias de um estado beligerante. Só um minutinho, professor. Eu quero falar para você que está nos assistindo. Temos a honra hoje de receber aqui o professor
presidente do Conselho Estadual, professor Romeu, que é presidente do Conselho Estadual de Educação. Estamos falando aqui um pouquinho das mazelas da educação. Você pode saber mais da educação do Paraná e do Brasil acessando o site www.nota10.com.br. Lá você tem notícias diárias, você pode comprar livros, você pode saber os cursos e palestras que estão acontecendo em nossa cidade. Mas você pode mais, você pode se cadastrar e receber no seu e-mail todos os dias as principais notícias da educação do Paraná e do Brasil. Não deixe de acessar www.nota10.com.br. Professor, eu não posso deixar de perguntar para o senhor essa discussão toda do ensino de educação fundamental de 9 anos. Como é que ficou, como é que está ficando essa situação? Pois bem, nós temos todo o interesse, o Conselho está aberto a debater com as instituições da sociedade civil, com os pais interessados, vamos debater. A questão é que o Conselho exarou uma deliberação número 3 de junho deste ano, do ano passado, 2006, estabelecendo o ensino fundamental de 9 anos com início aos 6 anos de idade, completos a completar até 1º de março do ano letivo. E isso gerou uma confusão, uma certa polêmica, porque crianças que estavam para completar ali há dias, ao dia seguinte, ficaria de fora. O problema todo é que nós acabamos seguindo a ordenação jurídica nacional. Né? E se há algum erro nisso, é na linha vertical, porque tanto a Lei Federal 10.172, que é de 2001, ela já apontava a necessidade do ensino fundamental de 9 anos com início aos 6. A Lei Federal 11.114 de 2005 estabelece matrícula aos 6 anos. A Lei Federal 11.274 estabelece ensino fundamental de 9 anos a partir dos 6 anos de idade. E o parecer do Conselho Nacional de Educação, que é o órgão máximo de legislação de ensino no país, estabelece início do ano letivo. 6 anos completos. Completos. Eu acho que o Conselho Estadual ficou nessa linha vertical e estabeleceu, bom, é início. Puxa, e agora? Poderíamos ter interpretado o início do ano letivo como fevereiro. Sim. Mas na verdade, a senhora há de concordar que não resolve o problema. Porque no Paraná, por muitos anos, a criança entrava no primeira série, no ano que ela completava 7 anos, até o final do ano. Né? Isso sempre foi assim. Eu tenho 45 anos e entrei assim na escola. Então, fazia em julho, entrei no ano que eu fazia. Né? Com essa definição de 6 anos completos, não mudou, porque ele tem que estar 6 anos completo, ele entra e faz 7 durante o ano, ele entra no primeiro ano. Ou seja, o ensino fundamental aumenta um ano. Não teria problema, eu acho, do ponto de vista se as crianças estiverem na escola desde os 2 anos de idade, na escola integral que o senhor defende e eu também defendo. Era melhor que ele entrasse no primeiro ano com 6 completo. Estamos de acordo. Agora, nós não estamos nessa realidade na escola pública. O aluno não entra na escola, na maioria das cidades, a não ser no primeira série ou no primeiro ano. Exato. Então, do jeito que ficou, quem acaba sendo prejudicado, não sei se o senhor concorda, é o aluno pobre, que ele vai acabar entrando com 6 anos completo no primeiro ano. Ele entrava na primeira série, Sim. do ponto de vista de idade. Né? Essa discussão toda da escola particular, do aluno particular, eu acho que até que ele ganha um ano, porque fica um ano mais naquela fase boa da alfabetização, é melhor. Sem dúvida. Né? Mas para a criança pobre, para a criança da periferia, do município pobre, o município não está obrigado a colocar ele no ano que ele faz 6 na primeira, ele está obrigado no ano que ele faz 7, pela lei, pela interpretação legal. Desde que faça até 1º de março. Mas aí você incluiu 2 anos só, né? De fato, mas sabe o que é fundamental nisso tudo? É que tem um conceito que é chave. Criança abaixo de 6 tem que brincar. Tem que se lambuzar de infância. Porque ela não tem ainda a maturidade para a ordenação rígida da escola formal, que entendia-se 7 anos em diante, agora 6 completos em diante. A escola formal, a escolarização formal, ensino fundamental, as escolas, a classe seriada, ela exige cadeiras, uma atrás da outra.
A criança da educação infantil não tem, ela brinca no chão, brinca em qualquer lugar. Se ela cansou daquela brincadeira, ela vira uma carambota, cambalhota e sai lá para fora, volta depois, e tudo isso é perfeitamente admissível. Ela está brincando com barro ou com blocos lógicos e ela resolve brincar de outra coisa, isso não tem nenhuma transgressão aí. Na escola seriada, não. Ela tem que ficar ali, uma atrás da outra, a professora está explicando, ela vai deixar de fazer aquela tarefa quando todos deixarem. Isso exige da criança um grau de maturidade que ela não tem. Não pode se queimar etapa. Países que queimaram essa etapa tiveram um alto índice de depressão infantil e de suicídio infantil. É isso que nós queremos preservar. Agora, quanto à discussão de 1º de março, um pouquinho para cá, para lá, eu acho que isto é o secundário da questão. Embora o Conselho Nacional tenha definido e, de certa maneira, amarrou a gente dessa definição, 6 anos completos, eu acho que São Paulo adotou a seguinte postura: 6 anos em dezembro. Foi mais radical que nós. Sim. Ficou do mesmo tamanho, né? Entrava com um ano que fazia 7 e entrou com 6 completos. Jogou para a escola. Mas admite-se a exceção da escola que tiver no seu regimento que a criança pode entrar antes, aquela que faz ali, completa perto do dia 1º, do dia, lá no caso de dezembro, ela completa 6 anos, e passar por uma avaliação. Ou se ela teve educação infantil na escola, pode entrar. Essa foi a medida adotada por São Paulo. Mas nós ficamos amarrados à definição nacional e agora está no judiciário. A bola está com os juízes. Mas aí nós entramos numa discussão muito individualizada, né? E aí fica difícil. O Conselho não se nega a discutir a questão de novo. Havendo fato novo, sem dúvida, nós seremos uma caixa de ressonância da sociedade. É isso que é importante. O nosso tempo estourou, professor. Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Nós temos assunto para ficar uma semana aqui debatendo, mas infelizmente estourou nosso tempo. Muito obrigado pela sua presença. Espero poder contar com o senhor mais vezes aqui no nosso programa Educa Brasil. Obrigado a você que está em casa pela audiência. Até domingo que vem.